Joguei muito com os estudantes, com os idosos, com empreendedores, com os trabalhadores, sob a chamada PEC 241, mais conhecida como 55 aqui no Senado. E trago à tribuna as conclusões que cheguei. Primeiro, a PEC 55, 2016, a antiga PEC 241, do governo federal, lá, no meio dos movimentos que participei, é conhecida como a PEC da morte. E, sem sombra de dúvida, é um dos assuntos mais comentados, não só no Rio Grande, mas em todo o país. A proposta, que tramita agora no Senado, mais precisamente na CCJ, propõe que, a partir de 2017, as despesas primárias da União fiquem limitadas ao que foi o gasto do ano anterior, corrigida somente pela inflação. Ou seja, em 2017, a despesa em termos reais, isto é, descontada a inflação, ficará igual em 2016. É como se a população não aumentasse, se a expectativa de vida não fosse maior, porque o gasto vai ter que ser o mesmo. Tivemos hoje pela manhã, por exemplo, uma audiência pública sobre a morte nas ambulâncias. E os dados são assustadores. E eles perguntavam, e daí? Vai ficar tudo assim? Porque está uma porcaria os investimentos nessa área, então não vamos ter mais investimento? Digo, se aprovar a PEC, não. Enfim, mas vamos em frente. Por sua vez, em 2018, o limite anual será o teto de 2017, sempre acrescido somente da inflação, ou seja, é congelado. Assim por diante. Vejamos, então, por que ela é chamada a PEC da morte. A proposta compromete todos os direitos sociais, afronta diretamente a Constituição Cidadã de 1988, que eu tive a alegria de participar de um amplo debate, votamos e assinamos. Compromete gravemente o atendimento dos direitos sociais previsto no artigo 6º, ou seja, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Afronta os objetivos do artigo 3º, tendo em vista que ela inviabilizará o direito ao desenvolvimento socioeconômico do país. E não poderão avançar os programas que visam a erradicação da pobreza, a marginalização e as desigualdades. Inviabiliza mais investimentos na educação, o cumprimento no disposto no artigo 208 e 212 e seus incisos. Frustra o cumprimento do disposto no artigo 196, relativamente aqui ao atendimento à saúde. Portanto, ao promover drásticas restrições, ajuste e congelamento sobre investimentos e gastos sociais essenciais ao nosso povo, a PEC 55 irá, sem sombra de dúvida, agravar o atendimento aos direitos sociais e impedir o avanço socioeconômico do nosso país. De acordo com a projeção realizada pela ONU, do ano de 2015 ao ano de 2030, a população brasileira deve aumentar 20,8 milhões. Ora, se vamos ter 21 milhões de pessoas a mais, expliquem para mim como é que o mesmo orçamento vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É impossível. É uma conta que não fecha. Sabe quantas pessoas serão atingidas dessa forma? 228,6 milhões de pessoas. Teremos, portanto, uma população maior
e um atendimento e um resguardo menor. O prejuízo social é iminente, é grave, é muito, muito grave. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para não dizer que é o DIESE, que é o PAIN, que é as centrais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, recentemente repudiou, por meio de nota oficial, a famigerada PEC 241, leia-se no Senado, PEC 55. Diz a nota, a PEC 55 é injusta, é seletiva. Ela elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores, a classe média, os pobres. Ou seja, aqueles que mais precisam do Estado para que seus direitos sejam garantidos. Além disso, beneficia quem? Os banqueiros, os detentores do capital financeiro. É só ver o lucro dos banqueiros nos últimos anos. Um lucro fabuloso, inclusive já divulgado esse ano. Aliás, gravíssimo ainda é a PEC 55 de 2016, deixa fora o congelamento. Qual é o congelamento? Os gastos financeiros, com a chamada dívida pública, pois tais gastos financeiros não fazem parte das defesas primárias, ou seja, segura o interesse dos banqueiros. Dessa forma, a PEC 55 instaura tratamento discriminatório. Eu que brigo tanto aqui contra todas as discriminações, perceba agora que o nosso povo, da classe média para baixo, vai ser discriminado por essa PEC. Privilegia quem? O capital financeiro, em detrimento de todos os direitos sociais e obrigação do Estado brasileiro. Durante o longo período de 20 anos, o volume de gastos primários poderá ser atualizado apenas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ainda que o país venha a conquistar avanços e aumente a arrecadação tributária, ou obtenha ganhos ou ingressos de qualquer outra fonte patrimoniais ou econômica. É proibido investir no social. Assim, a PEC da morte permite a destinação de recursos livremente, sem qualquer teto, limite ou restrição, a gastos com quê? Com juros, a gastos, repito, com juros e encargos da chamada dívida pública, o que irá ampliar ainda mais a destinação de recursos a essa dívida que já consome anualmente quase a metade do orçamento federal, enquanto tantos direitos sociais são negados à população e pelas propostas que estão chegando aí, reforma da Previdência, reforma trabalhista, negociado sobre o legislado, trabalho escravo. Retirar direitos pode, ampliar para aqueles que mais precisam, aí é proibido. Ao limitar os investimentos em saúde, em educação, trabalho, esporte, segurança, previdência, entre outros, favorece, repito, somente o capital financeiro e o sistema da dívida e o esquema fraudulento operado por grandes empresas não dependentes que emitem, como dizem, as chamadas debêntures, garantias de dívida pública, provocando danos financeiros enormes, não somente à economia, mas também ao patrimônio do país. A PEC 55 dá um enorme passo para desmontar o Estado brasileiro. O que está por trás dessas medidas? Quem serão os favorecidos? A quem efetivamente interessa a PEC 55? São perguntas que a população brasileira vem fazendo. Mas, enfim, a quem interessa isso? Se estudante é contra, os operários são contra, aposentados são contra, trabalhadores do campo e da cidade são contra, CNBB é contra, OAB é contra. Um leque enorme de empreendedores médios são contra, porque eles sabem que não vai ter investimento, não vai ter, consequentemente, mercado, a chamada economia de mercado, né? Não gera emprego e, naturalmente, não terão para quem vender.